Terminei. E agora, como lidar com o fim de um relacionamento? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está passando ou já passou por um momento difícil, ou seja, o fim de um relacionamento. E eu sei que isso pode ser doloroso, mas não se preocupe, você não está sozinho. Quer saber como lidar com o fim e dar a volta por cima? Que tal falar sobre isso? O meu nome é Richard, você está no Que Tal Falar Sobre Isso, esse canal que fala de assuntos diversos, de relacionamentos cotidianos, de dia a dia. E o nosso tema de hoje, terminei, e agora? Como é que eu vou sobreviver ao fim de um relacionamento? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que os relacionamentos são diversos. E o fim é sempre difícil. Todos os relacionamentos têm uma carga emocional, seja ele um relacionamento amoroso, de um casal, e o fim desse relacionamento é sempre doloroso. E quando a gente fala de carga emocional, nós não estamos falando aqui do valor do outro, até porque não dá para você medir o valor da outra pessoa, mas a gente está falando da importância que os relacionamentos têm na nossa vida. Tem gente que acha que você não pode terminar um relacionamento porque o outro ele é muito importante. Sim, a importância que você dá a ele. Então tem muito mais a ver com você do que com o outro. É claro que ele contribui para ser essa pessoa especial que você acredita que ela é. Então, encerrar um relacionamento não tem a ver com terminar com alguém, tem a ver com romper com uma situação. E como lidar com a dor do término? Terminou. E agora? Como é que faz? O primeiro passo é a aceitação. Aceitar que o fim é real é fundamental. Não adianta tentar ignorar ou negar, porque isso só prolonga o sofrimento. Então, permita-se sentir. A dor faz parte do processo. Você precisa viver o luto, chorar um pouco, se isolar. Tudo isso faz parte do processo. Segundo pesquisas, estudos indicam que os rompimentos amorosos podem ser eventos potencialmente traumáticos na vida de qualquer um, e especialmente para jovens adultos. Pesquisas também mostram que as mulheres experimentam sentimentos negativos com maior intensidade do que os homens após o término de um relacionamento, com 29,04% atingindo níveis altos de sofrimento, em comparação com 16,22% dos homens. Então aí há uma diferença dos gêneros. E o tempo necessário para que a gente possa superar o término, ele varia bastante, de pessoa para pessoa, podendo durar 6 meses, 2 anos ou até mais. E aí depende muito como a pessoa encarava, quão era importante aquele relacionamento na vida dessa pessoa. Então respeitar o seu próprio tempo também é fundamental, sem ficar se comparando com outra pessoa. A gente tem essa mania de se comparar, né, de achar que nossa, eu estou sofrendo muito mais tempo do que alguém que eu conheço, que sofreu tanto, que já deu a volta por cima, que já partiu para outra. Não é bem assim que funciona. Então respeite o seu tempo, viva o seu luto com tranquilidade, com naturalidade, entenda que é um processo que faz parte. Buscar apoio é fundamental. Procura alguém para conversar, alguém da sua confiança. Pode ser um profissional também. Às vezes a ajuda profissional nesse momento é importante, tá? Mas é importante a gente dividir com alguém. Não tenha vergonha de procurar uma terapia para superar o término de um relacionamento. E como é que a gente faz para cuidar da gente quando a gente entra no término de um relacionamento? Quando a gente passa pelo término, pelo fim de um relacionamento. Autocuidado. Este é o momento de focar em você mesmo. Fazer uma coisa diferente, uma coisa que te agrade. Pode ser praticar um esporte, pode ser ler um bom livro, pode ser sair com os amigos, ou pode ser também se reservar um momento para uma autorreflexão. Tudo isso faz parte de um autocuidado. Refletir sobre o que você aprendeu. Todo relacionamento nos ensina algo. E o término também. O término desse relacionamento precisa ser muito bem refletido. O que esse relacionamento trouxe de bom e mais, o que o fim desse relacionamento pode ter me trago de bom. E às vezes a gente ainda nem se deu conta. E é claro que é um exercício, né? Quando a gente termina, a gente fica triste, entra num processo de sofrimento e é difícil a gente verificar, entender que houve alguma coisa boa ali. Mas a gente precisa, depois de um tempo, procurar refletir. O que eu posso melhorar? O que esse fim
pode contribuir comigo ou não pode contribuir com nada. Outra coisa muito importante, gente, que faz parte do autocuidado, né, é evitar o contato com o ex. É fundamental. Pelo menos nos primeiros dias, nos primeiros momentos, é muito importante. Você precisa entender que acabou. Então, ter contato não vai ser bom. Você vai ficar se lembrando dos momentos felizes que todo relacionamento tem, e aí não vai ser legal. Até para facilitar o processo de desapego emocional. O apego emocional é seríssimo e às vezes ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Então, quando a gente diz aqui que precisa se afastar um pouco, pelo menos nos primeiros dias, é porque você precisa se livrar emocionalmente dessa pessoa. Sabe o que é interessante? Eu já vivi términos na minha vida de relacionamentos muito bons, maravilhosos, relacionamentos que depois de um tempo a gente para refletir e pensa, poxa, por que terminou? Quer dizer que o motivo era só este? Quando você vai ali tentar entender o que aconteceu, se houve um motivo real, e aí você se dá conta às vezes que não era assim, os motivos não eram realmente tão importantes assim que fizessem o fim acontecer, mas o fim aconteceu. Fazer o quê? Ele não aconteceu por acaso. Por mais que tenha havido um motivo claro, forte para aquele término, as pequenas situações, o cotidiano, a convivência, que não é fácil em nenhum tipo de relacionamento, a gente sabe muito bem disso, mas foi se desgastando com o tempo até que o fim chegou. Agora, há relacionamentos que a gente vivencia, fins de relacionamentos que você vê que há motivos fortes, né? Para muita gente, por exemplo, houve uma traição. Então tem gente que não vai suportar passar por aquilo, que não aceita, e aquilo é motivo para o término. E eu falo de traição, qualquer tipo de traição. Não só aquela traição física, mas a traição psicológica. Enfim, tem vários tipos, mas há várias formas da gente ser traído ou de se sentir traído. Então não tem receita de bolo, não tem como você falar assim, olha, faz isso, faz aquilo que vai funcionar, que vai resolver. Não, não é assim que funciona. Agora, o término evidencia o fim de um ciclo. E todo o ciclo da gente ele vem carregado com alguns aprendizados. Então, quando a gente fala do do término de um relacionamento, a gente tem que entender muito claramente qual que era a importância real que aquele relacionamento tinha na minha vida. E olha bem, eu não estou falando que qual a importância que a outra pessoa tinha, porque é outra questão, é outra coisa. Eu estou falando qual que é a importância que aquele relacionamento tinha para a minha vida. Outro dia, uma colega comentando de uma amiga que ela tem, que perdeu o irmão recentemente, infelizmente, numa fatalidade, num acidente automóvel, e ela comentava que a amiga dela, que o namorado, que ela estava com ele há mais de 5 anos, simplesmente terminou o relacionamento. Ela achava aquilo um absurdo, né? Achava insensibilidade da parte dele. Diz aí o que você acha? Ele foi insensível ou não? De repente já estava para terminar, a gente não sabe. Mas de qualquer forma, ela falava assim, olha, essa minha amiga, ela tá tão mal, ela acabou de perder o irmão, ela tá triste e até me pediu ajuda para encontrar um novo namorado. Olha para você ver, para aquela pessoa, ter um relacionamento era muito importante. Porque ela não estava nem preocupada com quem era, ela queria um novo namorado, ela queria tentar um novo relacionamento. Eu tô falando isso para exemplificar o que nós estávamos falando agora há pouco, que não é necessariamente a pessoa, também é importante, porque é outra parte do relacionamento, mas é o quanto um relacionamento é importante na vida da gente. Então isso também tem que ser muito bem pensado. E para concluir o nosso vídeo, a gente tem que pensar numa coisa. Gente, o mundo não acaba porque um relacionamento acabou. Talvez alguns que estejam assistindo esse vídeo aqui vão estar experimentando a dor do término do primeiro relacionamento. Mas ele não será o último, né? Haverão outros. Então o mundo não acaba. E esse término pode ser uma imensa oportunidade para o nosso crescimento pessoal, para a gente poder redescobrir novas paixões, para a gente crescer como pessoa e nos tornarmos pessoas muito mais fortes. E o importante, gente, é seguir em frente. Seguir em frente, erguer a cabeça. Eu tenho certeza que o tempo vai passar e nós vamos superar os términos dos nossos relacionamentos. Que novos relacionamentos vão surgir e você vai estar mais preparado, preparada. Então abra o seu coração e se permita. E eu quero agradecer imensamente a quem ficou até aqui, né? Quem assistiu o vídeo até o final. Dizer que a participação de vocês é muito importante. Então não esquece de se inscrever, de dar o like, de deixar um comentário. Eu conto muito com a ajuda de vocês. A gente ainda é um canal muito pequeno. Estamos crescendo aos pouquinhos, mas eu tenho certeza que a gente vai crescer cada vez mais com a ajuda de vocês.